Em João, capítulo 10, versículo 10, está escrito que o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Antes de tudo, vale ressaltar que apesar do versículo de João, capítulo 10, versículo 10, ser muito conhecido pelos evangélicos e até mesmo por não evangélicos, muitas pessoas costumam citar este trecho de maneira equivocada, trocando a palavra ladrão por diabo. Segundo o contexto do capítulo, Jesus não se referia ao diabo como ladrão da parábola, daí fica a interrogação em mente. Então, quem era o ladrão do trecho de João capítulo 10, versículo 10? Só para refletir. Quando Jesus disse essas palavras, o Messias abordou uma questão que já era um problema naquela época, como, por exemplo, a ganância dos líderes religiosos e o desamparo das suas ovelhas. A parábola se referia diretamente à condição em que se encontravam os judeus, com líderes acovardados, alguns deles verdadeiros saqueadores. As pessoas estavam vulneráveis a qualquer tipo de ataque. Apesar de se ouvir com frequência essa passagem bíblica de João, capítulo 10, versículo 10, com a substituição do nome ladrão por diabo, na tradução João Ferreira de Almeida atualizada está escrito como já foi citado anteriormente. E na nova versão internacional está escrito assim: o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. O fato é que, seja qual for a tradução bíblica, o sentido e o nome ladrão permanece sendo o mesmo, apesar das características diabólicas bem óbvias de comparação entre o ladrão e o diabo. Jesus está se referindo ao comportamento dos líderes religiosos da época, que, por sua vez, mantinha uma liderança de hipocrisia, fazendo coisas erradas e conduzindo o povo ao erro. O texto de João, capítulo 10, versículo 10, não é especificadamente direcionado ao diabo. Então, quando afirmamos que se refere diretamente ao diabo, em substituição do nome ladrão, ignoramos o que realmente está escrito nas Escrituras e, consequentemente, surge o erro de interpretação de texto para o qual foi realmente designado essa palavra. Porém, podemos sim associar essas características malignas ao diabo, pois ele também tem essa função de matar, roubar e destruir. Contudo, todavia, usar a expressão diabo em substituição do ladrão como se realmente fosse essa a palavra certa é um equívoco, pois não é o que realmente está escrito. Recapitulando, Jesus citou o nome ladrão em comparação com a conduta errada dos líderes da época, que consequentemente se assimila ao comportamento diabólico. O nome ladrão é o que realmente está escrito em João capítulo 10, versículo 10, e não o diabo como muitos dizem. Afirmar o contrário é um equívoco que costumamos cometer frequentemente. Além disso, a própria narrativa bíblica mostra de forma clara e concisa que esses líderes religiosos realmente roubavam, matavam e destruíam aqueles que lhes davam ouvidos. Em outra parte, o próprio Senhor Jesus disse: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, porque percorre terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Mateus capítulo 23, versículo 15, na nova versão internacional. Então, podemos observar claramente que, em Mateus capítulo 23, versículo 15, Jesus está criticando os escribas e fariseus por sua hipocrisia e falsidade. Ele os acusa de percorrerem grandes distâncias para converter pessoas, mas, ao invés de levá-las a Deus, eles as corrompem ainda mais. Com essa advertência feita por Jesus, podemos observar mais uma vez que o versículo que diz: o ladrão veio para roubar, matar e destruir, continua sendo uma importante exortação do Senhor Jesus contra todos os falsos líderes de qualquer época e lugar. E no vídeo de hoje é justamente sobre alguém que teve uma conduta referente ao ladrão do texto e consideravelmente diabólicas que vamos falar. Tendo como um terrível exemplo de destruição
e também o presente livramento de Deus para outras pessoas envolvidas nesse caso, que pode ter sido notório para uns, desapercebido, simplesmente uma coincidência ou um fato um tanto quanto inusitado para outros. O caso Lázaro. Infelizmente, é muito importante afirmar que tivemos uma clara demonstração dessas características diabólicas de João capítulo 10, versículo 10, do qual também se associa a alguém que matou, roubou e destruiu. Vamos relembrar um pouco esse triste fato para que possamos dar continuidade ao nosso vídeo. Por 20 dias, o Brasil acompanhou o cerco policial a Lázaro Barbosa, que teve início com o assassinato da família Vidal no INCRA, na Ceilândia. A caçada tomou proporções gigantescas, mais de 270 policiais envolvidos de diferentes forças, helicópteros, cães farejadores e também a estimativa de gasto de mais de 19 milhões. Ao fim, muitas dúvidas permanecem até hoje. Em 9 de junho de 2021, Lázaro se tornou suspeito de um triplo homicídio no INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Quase uma semana depois, ele é procurado por 4 assassinatos, 3 tentativas de homicídio e diversas invasões. Segundo as investigações, Lázaro, que tinha 32 anos, matou 4 pessoas de uma família em Ceilândia. Ele fugiu para Cocalzinho, de Goiás, em um carro roubado. Ainda segundo a investigação, após matar o trio, Lázaro sequestrou a mãe dos jovens, Cleonice Marques, de 43 anos, que foi encontrada sem vida, 3 dias depois em um córrego. Nesse caso, Lázaro, se nota um ocorrido bastante curioso, onde será definido o destino de 2 famílias sob o domínio do mesmo assassino. Se por um lado, lamentavelmente, houve a morte de uma família inteira, do outro lado, houve a preservação da vida de todos os membros de outra família sob a mira do mesmo assassino. Como explicar isso? Coincidência? Destino? Ou realmente o livramento de Deus? Um parente do casal e da adolescente de 16 anos, sequestrados por Lázaro Barbosa, agradeceu as orações e falou em milagre, após serem resgatados sem ferimentos. O vídeo de agradecimento foi publicado na rede social da família, que estava ao lado do trio, e dizia o seguinte: só passando para deixar um testemunho de milagre, de vida. Deus restaurou a minha família. Estou passando para agradecer a Deus e todos que oraram pela nossa família. Eles estão bem, graças a Deus, disse o familiar. A família foi sequestrada por Lázaro na última terça-feira do dia 15, referente à data do ocorrido. O secretário de Segurança Pública informou no dia que a intenção do criminoso era realmente matá-los. De acordo com a polícia, ao ver o criminoso, a adolescente conseguiu se esconder no quarto e enviar uma mensagem à corporação. Em pedido, a adolescente dizia: "Socorro! Lázaro está aqui em casa", diz o texto enviado pouco antes de ser levada para o mato. Segundo o irmão da adolescente, após receber a mensagem, a polícia teria ligado para o celular dela, momento em que Lázaro ouviu e a encontrou. Um membro do Conselho do Fórum Brasileiro de Segurança Pública criticou a atitude do policial de fazer a ligação à vítima. Vale ressaltar que, durante o resgate, um policial foi baleado de raspão e já se recuperava em casa do ferimento. Outra pessoa dessa família também já havia narrado a situação e comentou o fato de todos terem sido resgatados fisicamente ilesos, apesar do medo. Deus livrou a vida deles, ficou só o trauma. Estão todos muito bem, disse um parente. O pesquisador de segurança pública da Fundação Getúlio Vargas ponderou a dificuldade da operação. É uma situação muito difícil, é uma pessoa que claramente quer confrontar as forças de segurança. A gente está falando de um bandido perigoso e em uma região de difícil acesso e locomoção, disse o pesquisador. Já por outro lado, de acordo com a reportagem na data de 22 de julho de 2021, a esposa do foragido Lázaro Barbosa revelou como sua filha de 2 anos de idade estava reagindo com a fuga de seu pai. "Olha o papai na TV, mamãe." A esposa do assassino Lázaro Barbosa, de 32 anos, conversou com o repórter Roberto Cabrini em entrevista no programa Domingo Espetacular. Durante uma longa conversa, exclamou:
Uma mulher pode desabafar o que experimentou durante esses dias tensos, disse ela. Quando questionada sobre como sua filha de 2 anos estava lidando com a fuga do pai, ela respondeu emocionada: "Não sei, mas ela vê o pai dela na televisão. Ela é muito ligada ao pai dela, tanto que nos primeiros dias ela procurava pelo pai. Cadê o Mo? Ela já se levantava para ver o pai no quarto. Ela olhava para a TV e falava: Olha o papai na TV lá, mamãe. Tentamos esconder. Estávamos na casa da minha tia e ela parecia perceber que todos falavam do pai dela. Minha filha diz que sonha com o pai. Diz a Jesus para não fazer nada de errado com o pai dela, relatou a esposa de Lázaro. O pedido esperançoso dessa criança inocente não pôde ser atendido por Jesus dessa vez, pois era necessário que eu mesmo pagasse pelas consequências de seus atos, e assim se fizesse colher os frutos da semente maligna plantadas pelo próprio Lázaro. Mas é claro que Deus poderia sim, assim como as vítimas feitas pelo próprio Lázaro, obviamente. Pois ele é onipotente, pode sim, todas as coisas, Salmo 139, 13 ao 16, e poderia livrá-los totalmente. Mas, além da sua onipotência, ele também é onisciente, sabe todas as coisas, Salmo 139, 1 ao 16, 17 e 18. Como também onipresente, está em todo lugar, Salmo 139, 7 ao 12. Deus é o Criador de todas as coisas e nada está oculto aos seus olhos. Ele pode tudo, sabe de tudo e está presente em todos os lugares. Deus está presente desde a fundação do mundo, conhece cada um dos nossos passos desde o ventre das nossas mães. E por mais que não consigamos entender o porquê de muitas coisas, tudo tem um fundamento bíblico, fornecido e registrado pelo próprio Criador, desde o princípio da criação, de Gênesis a Apocalipse. Em Provérbios, capítulo 9, versículo 10 e 11, está escrito que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo a prudência, porque por meu intermédio se multiplicam os teus dias, e anos de vida se te aumentarão. Recapitulando, anos de vida se te aumentarão. Ele também sonda, conhece os nossos corações e examina nossa mente. Jeremias, capítulo 17, versículo 10. E nos deu livre-arbítrio entre nossas escolhas e decisões. Romanos, capítulo 1, versículo 28. Temos vários exemplos na Bíblia dos livramentos de Deus por pessoas, nações e o próprio povo de Israel, inclusive em alguns casos seguindo de honra, como foi o caso de José do Egito, traído, vendido pelos próprios irmãos e já no Egito caluniado e preso, injustamente. Daniel na cova dos leões, o profeta Elias, ao se esconder de Jezabel, Ló, sobrinho de Abraão, com a destruição de Sodoma e Gomorra, Sadraque, Misaque e Abidnego, que foram jogados na fornalha de fogo e nem um fio sequer de cabelo se queimou, Noé e a família no dilúvio, Moisés, quando foi posto em um cesto no rio Nilo e levado pelas águas sem destino aparente, a rainha Esther, quando teve a morte do seu povo judeu decretada, sendo também ela uma judia, e tantos outros. Podemos assim observar que todos esses personagens citados acima ainda iriam realizar as suas missões ao qual o próprio Deus designou um propósito. Porém, também tivemos aqueles que, apesar de serem compromissados com a obra de Deus, não teve as suas vidas poupadas, infelizmente, pois já haviam cumprido o propósito de Deus através de suas vidas aqui na terra, e não receberam o livramento de morte, mesmo fazendo a vontade de Deus, como Isaías, que em resumo, de acordo com o Talmud de Jerusalém, consta que Isaías foi morto quando, ao ser perseguido pelo rei Manassés, se escondeu dentro de um cedro. As franjas de suas roupas ficou à mostra, confirmando sua presença. Então, o rei ordenou que o cedro fosse cerrado ao meio, ocasionando a sua morte. Jeremias. Acredita-se que Jeremias tenha sido morto por apedrejamento, método que também aparece no Novo Testamento. Estevão, que prestou testemunho da verdade de modo tão destemido, mas, mesmo assim, homens iníquos o apedrejaram até a morte. Apóstolo Paulo.
Foi decapitado em Roma durante o reino do imperador Nero, em meados dos anos 60, na Abadia das Três Fontes. A Abadia das Três Fontes é também chamada de Abadia de São Vicente e Santo Anastácio. É uma abadia católica em Roma, apontada como local onde o apóstolo Paulo foi decapitado por ordem do imperador Nero no ano 67 d.C., num quarteirão ardeantino de Roma. Ardeantino é um bairro histórico que se estende ao longo da Via Ápia, uma rua romana bem preservada. Só para esclarecer, Talmud de Jerusalém é uma coleção de ensinamentos concisos escritos em hebraico no judaísmo rabínico criado durante a era helenista da história judaica. E a abadia quer dizer templo ou igreja. João Batista. Depois que a filha de sua esposa Salomé dançou para ele, Herodes prometeu publicamente que lhe daria tudo o que pedisse. Mateus capítulo 14, versículo 7. A filha, instruída pela mãe, pediu a cabeça de João Batista e por isso Herodes o decapitou. Pedro foi martirizado a mando de Nero. Conta-se que ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, pois não queria igualar-se a Jesus. Apóstolo Bartolomeu foi esfolado vivo e, como não morreu, foi decapitado. E nessa lista inclui o próprio Jesus, que mesmo sendo filho de Deus e também o Messias, foi preso, julgado pelo Sinédrio e condenado por Pôncio Pilatos a ser flagrado e finalmente executado, e não foi poupado na morte de cruz, pois havia de cumprir o seu propósito de salvação. Deus escolhe uma pessoa e faz uma aliança com algumas. A base é sempre esta: escolhe alguém para alcançar outros. Este é o critério de Deus, da chamada de Deus. Todos os escolhidos do Senhor experimentaram a beleza, mas também a responsabilidade e o peso de ser escolhido por Deus. Temos na Bíblia exemplos de homens de Deus que sofreram por consequência dos seus próprios atos, como Davi, por exemplo, que mesmo sendo conhecido como um homem segundo o coração de Deus, não ficou isento de pagar pelas consequências de seus atos, como está escrito em Atos capítulo 13, versículo 21 e 22, que diz assim: E depois pediram um rei, e lhe deu por 40 anos a Saul, filho de Cis, homem da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: Achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Apesar de Davi ser considerado homem segundo o coração de Deus, praticou muitos erros, desagradando ao Criador. E por isso, Davi também não escapou da justiça divina e pagou duras consequências de seus atos injustos e pecaminosos. Primeiro, foi a morte do filho que Betseba estava gerando. O Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente e veio a óbito. Mesmo sendo inocente, foi atingido pelas consequências criadas pelo pecado de seus pais, como muitos outros antes e depois, segundo Samuel, capítulo 12, 15 ao 18. E daí por diante, o espírito da morte parece ter se hospedado no seio da família do homem, que outrora era conhecido como alguém segundo o coração de Deus, e que agora o decepciona pela segunda vez, ordenando ao chefe do exército para colocar Urias na linha de frente da batalha para que ele morresse. Urias foi um grande guerreiro no exército do rei Davi. Ele era leal e corajoso, mas Davi cometeu adultério com sua esposa. Mandou matar Urias para encobrir o seu pecado. Urias morreu injustamente, mesmo sendo fiel. Davi também comete mais um pecado ao ordenar que Joabe numere o povo de Israel de Judá. Como consequência, o Senhor envia a peste a Israel e mata 70.000 homens. Provavelmente, Davi estava contando o povo para avaliar o seu sucesso como rei. Porém, foi Deus o responsável pela vitória de Davi, para conquistar os inimigos de Israel, e não o próprio Davi, independente das suas habilidades e experiências de guerra. Nesse caso, o pecado de Davi foi tomar para si o crédito do sucesso de Israel. O Senhor não se agradou quando Davi mandou contar ao povo, porque Davi não estava se gloriando no Senhor.
mas em sua força. Sendo assim, o que o motivou foi então o pecado de descrença. Davi estava confiando em números ao invés de confiar em Deus, segundo Samuel capítulo 24. As consequências do pecado são terríveis. A tempestade que ele provoca é avassaladora. Deus perdoou o pecado de Davi, mas não suspendeu os seus efeitos. Davi pagou imensamente o que fez com Urias. O filho que nasceu de Betseba morreu. Aminon forçou a própria irmã Tamar a praticar incesto com ele, segundo Samuel capítulo 13, versículo 12. Absalão, o outro filho de Davi, para se vingar do que tinha acontecido com a irmã, mandou matar Aminon, segundo Samuel capítulo 13 ao 28. Aminon, filho de Davi, foi assassinado por ordem de Absalão. Absalão foi assassinado por Joabe e Adonias foi morto por ordem de Salomão. 4 filhos de Davi foram mortos porque a espada não se apartou de sua casa. O que Davi impôs a Urias voltou-se contra ele de forma mais violenta. O pecado não compensa, oferece um momento de prazer e entrega uma vida inteira de desgosto. Promete liberdade e escraviza, promete vida e mata. O pecado sempre vai levar você mais longe do que gostaria de ir. Sempre vai reter você mais tempo do que gostaria de ficar. Sempre vai lhe custar um preço mais caro do que o que gostaria de pagar. Seu banquete é de iguarias, mas aqueles que se regozijam nele encontram apenas com a dura realidade da morte. Fuja do pecado. Não siga as inclinações de seu coração devasso. Fuja dos ambientes traiçoeiros. Mantenha-se cauteloso. O preço da liberdade é a constante vigilância. A partir do momento que decidimos seguir por determinado caminho, a depender das nossas escolhas, seja ela boa ou má, automaticamente definimos a nossa conduta e, juntamente com ela, a consequência das nossas atitudes que irá causar profundas influências nas nossas futuras gerações, seja ela positiva ou negativa. Em Jeremias, capítulo 32, versículo 38 e 39, diz assim: Eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Darei a eles um só pensamento e uma só conduta, para que me tomam durante toda a sua vida para o seu próprio bem e o bem de seus filhos e descendentes. Por consequência de seus atos, Lázaro colhe terríveis frutos da semente do mal que ele mesmo plantou, deixando para trás um legado devastador de tristeza, dor, decepção, vergonha, traumas, etc., atingido sua própria família, chegando ao extremo da destruição para com a vida do próximo e, consequentemente, a sua vida também. Apesar das nossas atitudes certas ou erradas, de acordo com a Bíblia Sagrada, existe um mundo espiritual que exerce grande influência maligna na vida do ser humano. Para aquele que teme ao Criador e se baseia nas Escrituras para manter como base fundamental o livro sagrado por coluna sustentável para uma boa qualidade de vida, adquirindo conhecimento com a palavra de Deus, revelada a seus profetas e tendo a Bíblia Sagrada como uma verdadeira bússola ou um manual de instrução para se ter uma vida reta, abençoada e com as suas condutas aprovadas por Deus e diante dos homens, é possível manter a consciência de discernimento entre o bem e o mal, levando em consideração o livre-arbítrio e a consequência das nossas escolhas. Portanto, devemos sempre buscar a presença de Deus em nossas vidas para que o temor a Ele, juntamente com a sabedoria fornecida pelo Espírito Santo de Deus, não se afaste de nós e não venhamos perder a direção das nossas vidas, como um barco à deriva perdido em alto mar, sem saber qual a direção certa a se tomar, ou se deixar influenciar por setas malignas, disfarçadas de traumas do passado, quem sabe, por estratégias diabólicas, converter em ódio as dores das feridas na alma causadas por quem até mesmo deveria nos proteger e amar, travando na mente da pessoa uma verdadeira batalha espiritual, como real objetivo de matar, roubar e destruir vidas,
tendo por ignorar o primeiro mandamento mais importante, que é amar o Senhor, o nosso Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Mateus capítulo 22, versículo 37. E o segundo mandamento mais importante, que é amar o nosso próximo como a nós mesmos. Mateus capítulo 22, versículo 39. Em Tiago capítulo 4, versículo 7, nos ensina que é possível resistir às propostas diabólicas e manter o diabo afastado de nós, através da nossa fé em nosso Pai Celestial, o único capaz de manter o controle total das nossas vidas. A partir do momento que nos voltamos para Ele e o invocamos, Ele também se volta para quem clama por sua presença. Submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago capítulo 47, versículo 7. Porém, cabe a nós mesmos escolher o caminho a seguir. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, também está escrito que tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Lázaro se responsabiliza pela destruição de uma família inteira, da sua família e, por fim, a sua própria vida, como afirma um comentário da mulher de Lázaro no noticiário informativo sobre o velório do mesmo, que diz assim: sob forte comoção, a mulher de Lázaro Barbosa de Souza, 32 anos, agradeceu aos familiares que estiveram presentes no sepultamento do marido. O velório ocorreu na tarde de quinta-feira do dia 1º/7 de 2021, no cemitério de Cocalzinho, de Goiás. Deus cuidou de nós, diz mulher de Lázaro Barbosa durante enterro em Goiás. A cerimônia contou com 9 pessoas, incluindo o cunhado de Lázaro, filha e outros parentes. Em nome da família de Lázaro, nós agradecemos a todos que compareceram. Deus cuidou de nós até o último momento, disse a mulher. A mãe, o pai e o padrasto não compareceram ao enterro. O velório e o sepultamento foram custeados pelo advogado de defesa da família. Para evitar represálias, o local e o horário do sepultamento não foram divulgados, enquanto a família de Lázaro Barbosa sofria preconceitos. Apesar de tudo que aconteceu, a família se sente cuidada por Deus. E, de fato, Deus é justo e não vê o ser humano como a gente vê. Porém, compreensivelmente, ao nosso ver humano, já é de se esperar o questionamento do tipo: mas onde estava a justiça de Deus quando permitiu o que aconteceu pelo próprio Lázaro? E todas as violências e injustiças existentes no mundo? Na Bíblia Sagrada, também podemos encontrar alguns exemplos de questionamentos por conta de acontecimentos dessa natureza, até mesmo por parte de alguns profetas e homens de Deus, tal como Jeremias e Abacuque, que fez perguntas sinceras e audaciosas a Deus, que denotavam preocupações por seu povo e com os planos que o Senhor tinha para eles. O diálogo de Abacuque com Deus tem a forma de falas alternadas. Em Abacuque 1 e 2, algumas das súplicas de Abacuque têm a forma de queixas, tais como esta: até quando, Senhor? Clamarei eu, e tu não me escutarás? Assim como Abacuque, a mulher de Jó também questionou sobre Deus. Jó repreende a mulher e depois se revolta, amaldiçoando o próprio dia em que nasceu. Porém, Deus o responde de forma assustadora e surpreendente, dando a entender que a vontade soberana e permissiva dele vai muito além da nossa compreensão. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27, diz assim: mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Depois do questionamento e da provocação de Jó, Deus responde, e o texto diz assim: o Senhor responde a Jó de um redemoinho e disse: quem é este que obscurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem e perguntar-te-ei, e tu me farás saber: onde estava tu quando eu fundava a terra? E assim se segue por várias outras interrogações, fazendo com que Jó reconhecesse mais uma vez a grandeza e a soberania de Deus e voltasse assim ao primeiro amor como ele demonstrava ser antes.
O tema central do livro de Abacuque, a questão do sofrimento e da injustiça no mundo, é a resposta de Deus a esses problemas. Abacuque questiona por que Deus permite que os ímpios prosperem enquanto os justos sofrem e por que ele utiliza nações injustas como os babilônios para executar seu juízo. Em resposta à oração de Abacuque, Deus o aconselhou a ser paciente e fiel, reassegurando-o da justiça, da preocupação e dos planos de Deus. A oração poética em Abacuque 3 contém o louvor de Abacuque ao Senhor pela maneira milagrosa com que ele protegeu e salvou seu povo. Após a resposta de Deus, ao ouvir a palavra de Deus, Abacuque teme, ou seja, ele deposita confiança em Deus. O temor ao Senhor é proveniente dos seus ensinos. Após ter ouvido a voz de Deus, ele creu em Deus, ou seja, ele segue o que disse Miqueias: a voz do Senhor clama à cidade, temer-lhe o nome é sabedoria, escutai a vara e quem a ordenou. Em Abacuque capítulo 3, versículo 19 diz assim: o Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo. Faz-me andar em lugares altos, para o mestre de música, para os meus instrumentos de cordas. Sendo assim, podemos perceber que a nossa confiança deve estar tão somente concentrada em Deus. Assim, perceberemos claramente que durante as lutas, Ele mesmo nos dará força para prosseguir. É necessário que façamos a nossa parte e fujamos da aparência do mal. Não podemos confiar em nossa própria fé ou em nós mesmos, mas sim naquele que é o autor da nossa fé e que por graça ouve a nossa oração. Lembrando que o Senhor não nos vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel capítulo 16 e 7. A dor de uma mãe e as consequências dos erros de um filho. Também podemos perceber, nesse caso Lázaro, a dor de uma mãe em consequência dos erros do filho, ao exclamar assim: para mim, a vida acabou, diz mãe de Lázaro Barbosa após sofrer ameaças. Eva Maria Souza quis ajudar nas negociações para fazer o filho se entregar, mas até o momento ainda não tinha sido encontrada pelas autoridades. Por outro lado, como informa nos noticiários, a família enfrenta intimidação desde o início da caçada a 15 dias após o ocorrido. As consequências dos nossos atos errados, além de nos fazer colher maus frutos, acaba atingindo pessoas inocentes de estranhos ao próprio sangue, que passam a ser condenadas também por influência de pessoas justiceiras, com senso mais errado ainda, que levam a influenciar a prática de justiça por condenação dos pensamentos julgadores, que, por ter ligação com a família do acusado, são obrigadas, por pressão psicológica, a se sentirem também culpados por algo de errado que o outro cometeu e, consequentemente, formando cada vez mais vítimas da própria injustiça. Infelizmente, embora sejamos livres para escolher nosso curso de ação, não somos livres para escolher as consequências de nossas ações. As consequências boas ou más seguem-se como resultado natural de qualquer escolha que tenhamos feito. Gálatas capítulo 6, versículo 7, Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Deus nos deu a capacidade de escolher. Ninguém é um boneco maleável. Todos podemos fazer escolhas sobre várias coisas nas nossas vidas. Podemos até decidir se queremos amar a Deus ou não. Porém, as consequências das nossas escolhas são notórias. Nem mesmo Davi, um homem segundo o coração de Deus, ficou livre das consequências do pecado. Ninguém se livra. O profeta Natã explicou que as consequências das ações de Davi afetariam Davi, sua família e todo o reino. Em cumprimento das profecias de Natã, os tumultos e as contendas ocorridas na família de Davi levaram a uma guerra civil que ameaçou destruir o reino de Israel. Segundo Samuel capítulo 12, versículo 15 ao 25. Nessa expressão, o tio de Lázaro comenta sobre o possível comportamento de Lázaro com a família. Ele nunca sequer levantou a voz para a família, diz o tio de Lázaro. Jocilei Salles acredita que o sobrinho morto na segunda-feira do dia 28, após 20 dias em fuga, foi contratado para matar a família Vidal. Lázaro foi morto na última segunda-feira do dia 28.
Ainda no caso Lázaro, podemos observar um fato curioso envolvendo a segunda família, a mãe, perseverante na fé e em oração, a garota, coragem em ação com muita atenção, o pai equilibrando a firmeza em meio à pressão psicológica. Em 2 Reis, capítulo 20, podemos observar o quanto é importante a necessidade de clamar por Deus em meio às diversidades. Mesmo com a morte já decretada, o rei Zedequias não se deu por vencido e clamou por Deus. Assim como a mãe da adolescente de 16 anos, na segunda família encontrada por Lázaro Barbosa, em 2 Reis, capítulo 20, está escrito como o rei Ezequias conseguiu a misericórdia de Deus após ter sido decretada sua morte. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhes disse: Assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer. Não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele. Volte e diga a Ezequias, líder do meu povo. Assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor. Ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Eu o curei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei esta cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Então, com isso, podemos observar que mesmo quando tudo parece ter chegado ao fim e aparentemente não houver mais solução nenhuma, ainda há esperança de clamar a Deus e Ele se voltar para nós. Mas para isso é necessário nos chegarmos a Deus para que Ele possa se voltar para nós e nos alcançar por sua misericórdia.